A vida é feita de escolhas. Algumas parecem pequenas, insignificantes, mas aos poucos nos conduzem para um destino que jamais imaginamos. Outras são claramente perigosas, mas, ainda assim, muitos se deixam levar por elas. E quando percebemos, pode ser tarde demais. Provérbios 7 é um chamado à vigilância. Um alerta poderoso que atravessa séculos e chega até nós como um eco da sabedoria divina. Neste capítulo, Salomão nos conta uma história. Mas não é apenas uma história qualquer. É um espelho. Um reflexo do que acontece quando ignoramos os conselhos da sabedoria e nos deixamos levar por aquilo que, à primeira vista, parece irresistível. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e, se gostar do vídeo, deixe seu like. O capítulo começa com um tom de urgência. Filho meu, guarda as minhas palavras, e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Note o verbo que Salomão usa, guardar. Esse não é um conhecimento superficial, algo que simplesmente passa por nossa mente e desaparece. Ele fala de algo profundo, de um ensinamento que deve ser guardado no coração, como se fosse um tesouro precioso. Mas por quê? Porque a vida constantemente nos apresenta caminhos que parecem bons, mas que, no final, podem nos levar à destruição. E é aqui que a história começa a se desenrolar. Salomão descreve uma cena. Ele está observando a cidade, olhando da janela de sua casa, e vê um jovem. Esse jovem não tem nome. Ele poderia ser qualquer um de nós. Ele caminha sem rumo, sem um propósito definido. Passa por ruas perigosas, se aproxima de lugares que não são seguros. O sol se põe, e ele continua andando. Passando pela rua junto à esquina dela, e seguindo o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. Esse detalhe é importante. Ele caminha à noite. A escuridão aqui não é apenas física, mas simbólica. Ele está andando sem clareza, sem discernimento. E, assim, torna-se uma presa fácil. E então, surge a mulher. Ela é astuta. Seu jeito de falar é envolvente. Sua aparência é atraente. Sua postura é confiante. Ela se aproxima, segura-o, beija-o e fala com ele de maneira persuasiva. Sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Aqui está um detalhe curioso. Ela menciona sacrifícios pacíficos. Isso significa que ela já havia feito suas obrigações religiosas. Em outras palavras, ela diz ao jovem: está tudo certo, já cumpri minha parte com Deus. Agora podemos fazer o que quisermos. Essa é uma das maiores armadilhas da tentação, a justificativa. A ilusão de que o erro não é tão grave assim. E ela continua: vem, saciemo-nos de amores até amanhã, alegremo-nos com amores. Porque o marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem. Ela promete prazer sem consequências. Garantia de que ninguém descobrirá. Segurança de que nada dará errado. Então, o jovem cede. Mas ele não percebe que está caminhando para sua própria destruição. Salomão usa palavras fortes para descrever a situação desse jovem. Eis que ele a segue logo, como boi que vai ao matadouro, e como um tolo ao castigo das prisões. O jovem pensa que está no controle. Mas, na verdade, ele está sendo conduzido. Como um animal que caminha inocentemente para a morte, sem perceber o perigo que o espera. Aqui, precisamos parar e refletir. Quantas vezes não somos esse jovem? Quantas vezes seguimos caminhos que parecem promissores, mas que, aos poucos, nos levam para a ruína? Essa sedução pode ter muitas formas. Pode ser um prazer momentâneo que nos afasta do que realmente importa. Pode ser um hábito que, aos poucos, se torna um vício. Pode ser uma amizade que nos influencia de maneira negativa.
Pode ser uma decisão que parece inofensiva, mas que, com o tempo, nos leva para longe da verdade. A armadilha nunca parece perigosa no começo. E é por isso que tantos caem nela. Salomão encerra o capítulo com um aviso solene: não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas. Porque a muitos feriu, e derrubou, e são muitos os que foram mortos por ela. A sua casa é caminho para a sepultura, que desce para as câmaras da morte. Esse é um alerta sério. Quantos já não perderam tudo por escolhas erradas? Quantos já não destruíram seus lares, suas famílias, seus sonhos, simplesmente porque não perceberam os sinais de perigo a tempo? O caminho da sedução é sempre atraente no início, mas seu final é destruição. Provérbios 7 nos ensina 3 lições fundamentais. A sabedoria precisa ser guardada no coração, não basta apenas conhecer os princípios certos. Precisamos tê-los dentro de nós e vivê-los diariamente. As tentações sempre virão disfarçadas, elas nunca aparecem como algo ruim. Sempre parecem inofensivas, sempre trazem promessas de prazer e felicidade. Mas no final, cobram um preço alto. Precisamos escolher o caminho da vida. O que define nosso futuro não são as grandes decisões, mas as pequenas escolhas do dia a dia. Precisamos estar atentos para não sermos enganados. Agora, a pergunta que fica é: quais são os caminhos que você tem seguido? Você tem guardado a sabedoria no seu coração? Ou tem se deixado levar por aquilo que parece atraente, mas que, no final, pode custar caro? Provérbios 7 não é apenas um relato do passado. Ele continua sendo um espelho para os nossos dias. Um alerta para que sejamos mais vigilantes e atentos às armadilhas que nos cercam. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa reflexão. E se ainda não é inscrito, junte-se a nós e continue essa jornada de aprendizado e sabedoria. Lembre-se, o verdadeiro sábio não é aquele que sabe tudo, mas aquele que escolhe ouvir a voz da sabedoria antes de cair na cilada. Que Deus te abençoe, e a gente se vê no próximo vídeo.